Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Gestão em Foco, onde hoje conversamos sobre a avaliação da qualidade do serviço público. E encerramos o bloco anterior falando dessa experiência de São Paulo, Bogotá, experiências exitosas com ferramentas para o cidadão acompanhar, né, e as metas, as obrigações estabelecidas entre o gestor e o cidadão. Isso está avançando também para outras áreas como o legislativo, que é fundamental que o cidadão participe, né, professora? Então, o legislativo é um canal de comunicação, né, entre os governos e a sociedade. Então, todos esses movimentos sociais que são de origem social, eles interagem muito fortemente com o legislativo, tanto no sentido de acompanhar o que é feito na administração pública, mas também de levar as demandas da população. Então, o legislativo é esse canal. Um dos exemplos que eu trouxe aqui também é essa cartilha, é uma cartilha elaborada por essa rede de cidades justas e sustentáveis, mostrando como que um cidadão, como que uma associação pode influenciar a elaboração do plano plurianual, que é o plano, a lei que define as metas também de um município por 4 anos, que é elaborado, que passa pelo legislativo. A discussão é feita no legislativo, quer dizer, a proposta do executivo, uma discussão, a casa onde se discutem as metas. Quem vai carimbar, aprovar ou não. Então, essa cartilha mostra etapas, né, de como, por exemplo, se eu tenho uma demanda, por exemplo, na área ambiental, eu devo articular com outras pessoas que também discutem esse tema, procurar vereadores, procurar secretários que pretendem propor metas dentro do PPA para isso, ou seja, ele dá o passo a passo, pesquisar informações sobre o tema, ver que metas já existem, e aqui ele mostra também como que se dá o trâmite de um projeto de lei dentro do legislativo. É bem a ideia de cartilha para mostrar para o cidadão, olha, aqui você tem um ponto que você pode entrar, o que acontece com o projeto. Então é uma forma de tornar mais visível o trabalho, né, dentro do legislativo. E também para que o cidadão saiba onde ele pode dialogar, onde ele pode cobrar. Então são iniciativas desse tipo, que estimulam a participação do cidadão, uma participação mais bem informada, com mais detalhes, com informações mais qualificadas, né? Com mais subsídios. Aí tem também a parceria com as universidades, com os observatórios sociais, que produzem informações sobre determinadas políticas, mas sobretudo articulando com o legislativo e também com o executivo, obviamente, para, enfim, contribuir para o legislativo, o executivo selecionar em que vai investir e também depois acompanhar se isso foi feito ou não. Professora, nós temos uma outra plataforma até antes, é importante que a gente traga hoje nessa nossa conversa, que é o Cidades Sustentáveis, que também está aí à disposição da sociedade que deseja se organizar para cobrar, orientar, colaborar. Acho que vou até mudar o verbo, né? Não vou mudar o cobrar, mas o colaborar, se fazer presente, ajudar a cidade a caminhar, né? É muito bacana que você tenha usado esse termo colaborar, porque a ideia é essa, que o cidadão é corresponsável também pela qualidade de vida da sua cidade. Porque a gente ainda está muito com esse hábito, né? Vou cobrar, ele que tem que delegar, né? Isso. Delegar e não assumir seu papel. Que é a ideia de coprodução do bem público, né? Que nós trabalhamos muito no nosso curso, que o cidadão participa. E essa plataforma Cidades Sustentáveis é baseada na experiência de cidades que já usam indicadores há muito tempo, como Bogotá, São Paulo, e eles criaram então uma plataforma que está disponível também na internet. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, mas sobretudo os que desejam ser gestores públicos, né? Os candidatos, por exemplo, a prefeito ou prefeita na próxima eleição. Esse programa é um conjunto de indicadores em 12 temas. E também tem exemplos de boas práticas dentro de cada indicador. Você pode pesquisar lá que exemplos tem bacanas de outras cidades que já fazem políticas interessantes nessa área. Cada gestor, ao tomar posse, ele pode, a sugestão faz um diagnóstico de como está a situação atual, define metas para os 4 anos de governo e usa esses indicadores para acompanhar a evolução ou em que precisa melhorar. Que é o cidadessustentáveis.org.br. Está disponível e a ideia é novo, é um programa recém-lançado no Brasil e a ideia é que na próxima eleição municipal, no ano que vem, a sociedade incentive os candidatos a assinarem uma carta de compromisso. Tem o modelo da carta de compromisso está no site. A ideia é que, por exemplo, a imprensa, né, e nós, as universidades, estimulemos os candidatos a firmar uma carta de compromisso dizendo que, se eleito, ele vai fazer um diagnóstico, vai adotar um programa de metas, indicadores, visando uma cidade mais justa, mais democrática e mais sustentável. Essa é a ideia. Ou seja, mais uma forma, né, professor, de termos gestores comprometidos com um processo de qualidade, como conversávamos, que tragam essa cultura de estabelecer meta, de se avaliar, né, que tão bem faz a iniciativa privada. Certamente. Nós, como cidadãos, nós temos o direito
de exigir os melhores serviços públicos que for possível prestar. Mas com esse direito também vem a responsabilidade, a nossa responsabilidade de informar e também de se informar. A nossa responsabilidade de exigir e também de exigir o nosso comprometimento com essas metas de melhoria. Consequentemente, eu penso que se nós quisermos realmente ter serviços públicos que possam nos satisfazer, nós precisamos também arregaçar as mangas, porque eles não vão cair do céu. É uma responsabilidade nossa também, enquanto cidadãos, exigir e dar o melhor de nós para que as nossas necessidades sejam conhecidas, as nossas opiniões sejam dadas e cobrar. Claro, cobrar também as melhorias. Nós temos aqui um ponto que a gente colocou que deveríamos também trazer para quem está em casa acompanhando o programa de hoje, que nós devemos acompanhar, avaliar os serviços dos governos, dos gestores públicos e também daquelas organizações que são as organizações não governamentais, mas que também prestam um serviço, que recebem um apoio, um suporte público, né? Que devem também estar sendo avaliadas, acompanhadas por nós. É isso. Como que eu vou avaliar uma ONG? Então, primeiro é retomar o sentido de avaliação também como um processo de aprendizagem. A ideia de que avaliar, né, a gente olhar para aquilo que a gente esperava fazer, o que foi possível, o que não foi possível, o que superamos, como podemos investir melhor nossos recursos, tudo isso gera muita aprendizagem. Então, para uma organização não governamental, que ela tem esse papel de fazer o controle sobre a administração pública, mas ela também pode ser uma executora de serviços públicos. E deve também ser avaliada, então ser acompanhada. E ela também se avaliar. Então, para você também ser um bom avaliador do outro, é bom que você promova internamente um processo de reflexão, que as ONGs também sejam mais abertas nesse diálogo com quem elas representam, que elas também saibam ouvir dos seus usuários ou dos seus membros, seus associados, quais são as expectativas, como que o nosso desempenho pode melhorar e fazer a avaliação, né, não só da gestão dela, mas também se aquilo que ela se propõe a cumprir enquanto agente no espaço público, se ela está conseguindo fazer, se ela está conseguindo, por exemplo, promover aquele bem público ou aquele serviço a que ela se propõe, ou se ela deve redirecionar a sua forma de agir, né, o seu foco de trabalho. O princípio é o mesmo, né, professor? Sim, com uma vantagem em relação às ONGs. Normalmente, essas organizações, elas trabalham com um público específico. Então, por exemplo, se você tem uma ONG em um bairro carente voltado a um programa de esportes, por exemplo, a um programa esportivo, nós sabemos que ela vai prestar esse programa para aquele público específico. Então, diferentemente da avaliação do serviço público, nós temos a vantagem de identificar quem seria, assim por dizer, o consumidor, a pessoa que efetivamente é o público que está voltado para aquele serviço. Então, a cultura de avaliação das ONGs é facilitada por isso aí, pela existência de um público definido. Agora, naturalmente, também tem as suas dificuldades, como, por exemplo, o fato de que, normalmente, as ONGs trabalham com pessoas bastante carentes, que não têm clareza em relação ao que elas efetivamente necessitam, e também as ONGs confiam muito em trabalho voluntário, o que impede, às vezes, que elas disponham de pessoas que possam efetivamente trabalhar na avaliação por falta de recursos. Certo, nós chegamos ao fim do nosso programa, da nossa conversa de hoje. Queria encerrar com uma pergunta para vocês. Então, avaliar é estar aberto a ouvir, a dialogar com o cidadão, consciente de que esse retorno será essencial para a qualidade, para o êxito da minha gestão, é isso? Certamente. Eu diria que avaliar é você estabelecer uma via de mão dupla. Você que está prestando um serviço agora, você deve saber o que esse serviço efetivamente produziu. Você que está gerando valor, você deve saber se esse valor efetivamente é percebido pelas pessoas como tal. Isso nem sempre é prazeroso, né? Acho que a Aline falou antes, nem sempre um gestor gosta de ouvir um feedback, porque às vezes é algo que você diz, poxa, eu achei que eu estava fazendo super bem e alguém me diz, você poderia fazer melhor.
Mas a princípio pode ser doloroso, mas depois é um prazer você perceber que pode fazer melhor, que a qualidade do seu serviço sempre pode melhorar, que a qualidade da sua aula, do seu programa, né, da sua atuação como médico ou como professor pode melhorar. E esse é o sentido da avaliação, que a gente sempre pode desenvolver mais ainda as nossas capacidades como profissionais, como cidadãos e como gestores públicos. Certo, a gente agradece aos professores do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC, professor Marcelo Zappellini, obrigado. Obrigado, Caí, mais uma vez, pela oportunidade de participar. Professora Paula Schimmer, obrigado, professora. Muito obrigada, foi um prazer. Que tenhamos outros encontros, né? Isso. Também a professora Aline Regina Santos, que esteve conosco, a gente agradece a participação da professora. E então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a avaliação da qualidade dos serviços públicos. Lembrando sempre que avaliar, opinar, é comprometer-se com uma cidade melhor, com um serviço público melhor. A partir do momento que nós estamos dispostos também ao diálogo com o setor público, nós estamos nos comprometendo em tornar a sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, mais otimizada daquilo que nós investimos, que são aí os nossos impostos. Acompanhe conosco o programa Gestão em Foco, que tem o apoio da ESAG-UDESC, que vou levar até você estas informações do setor público. Até lá!